Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre a crise de refugiados venezuelanos, uma crise que se espalha por vários países da América do Sul. Por causa disso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, fez um apelo por mais ajuda humanitária. Veja na reportagem. O alto comissário da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, fez uma visita de 4 dias ao Brasil e pediu maior apoio internacional para a acolhida dos venezuelanos. O representante da ONU esteve no mês de agosto em Boa Vista, Roraima, Manaus, do Amazonas e também em Brasília, em reunião com o governo federal. Grandi não conseguiu visitar Pacaraima, na fronteira, por causa dos protestos de moradores contra a entrada de mais de 500 venezuelanos por dia no país. A Acnur estima que 4.300.000 venezuelanos tenham fugido da crise política e econômica do país. A maioria dos refugiados está na Colômbia, que recebeu 1.200.000 venezuelanos, no Chile, muito elogiado por ser um país pequeno e receber 400.000 refugiados, 10% do total, além do Peru, com 800.000 venezuelanos, e Equador, com 263.000. O Brasil recebeu 168.000 venezuelanos que entraram pela fronteira em Pacaraima, em Roraima. A crise na Venezuela se agravou no início de 2019, com o conflito entre os grupos ligados ao presidente Nicolás Maduro e o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. É um tema bastante complicado. Para debater o assunto, convidamos Gustavo Zorteia da Silva, coordenador do Grupo de Trabalho de Migrações e Refúgio da Defensoria Pública da União, e Leonardo Cavalcante, diretor científico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília. Obrigado pela presença aqui em nosso programa. Antes de entrarmos no tema imigrantes, eu queria falar de uma notícia sobre o nosso Juan Guaidó, que será investigado, indiciado por traição à pátria, envolvendo um território de Essequibo, que faz fronteira com a Guiana. Segundo o Procurador-Geral da República da Venezuela, esse território é pretendido pela Venezuela há bastante tempo e o Guaidó teria dito que abriria a mão desse território e que, nesse momento de crise exacerbada no país, ele sofreria, pela notícia que temos aqui da agência France Presse, sofreria uma ação do Tarek Williams Saab, lá de Caracas. Isso agrava ainda mais essa crise. O país já está numa situação muito delicada, né? Como é que a gente pode imaginar a situação agora dos imigrantes, sendo que boa parte, milhares de pessoas estão fugindo do país e a parte política permanece com essa incerteza? O que é que a gente pode prever a partir daqui? Na verdade, a avaliação que nós fazemos é justamente de que não há uma perspectiva de melhora dessa situação. Não há? Não há uma perspectiva de melhora. Nós contamos, inclusive, que essa situação de grave generalizada, a violação de direitos humanos que impera hoje na Venezuela e que vem motivando a concessão de refúgio no Brasil, ela vai perdurar aí por muitos e muitos anos. Em relação aos imigrantes, de maneira genérica, não há mais nada o que fazer a não ser fugir, né? É uma situação de grave, né? Como eu saúdo aqui o Dr. Gustavo Zorteia, que coordena esse grupo de trabalho da Defensoria. Como o Dr. Gustavo comenta, né, uma crise, ou seja, sem precedentes na região em termos de quantidade de imigrantes venezuelanos. Se a gente pensar historicamente, a Venezuela sempre foi um grande receptor de fluxos migratórios colombianos, muitos brasileiros do estado de Roraima trabalhavam ali, e toda essa situação política e econômica fez com que gerasse uma crise na Venezuela que não tem precedentes na história da construção da nação venezuelana. E o Brasil é tão só o quinto destino desse contingente de imigrantes. Eu acho que a questão vai se agravar, gente solicitando mais refúgio no Brasil e também em outros países. Para o tamanho do Brasil, esse número é irrelevante. Talvez para Roraima não. Tem uma pressão grande,
em Roraima e Pacaraima, para o tamanho do estado, para a característica de produção socioeconômica do estado, tem uma pressão grande. Mas se a gente pensar em termos de país, isso é absolutamente nada em termos do comparativo do país. E sem contar que a gente tem mais brasileiros no exterior que imigrantes aqui. Então, países como o Peru, Equador, o próprio Chile, receberam muito mais imigrantes venezuelanos e solicitantes de refúgio que o Brasil. E países estão ultramar, como a Espanha, recebeu mais imigrantes venezuelanos, Estados Unidos também. Agora, essa recomendação da agência da ONU, ou do Alto Comissariado da ONU, em relação aos imigrantes, essa é uma recomendação que funciona como? Apenas como uma recomendação ou funciona mais como um pedido reforçado, vamos dizer assim? Porque existe uma diferença, né? A ONU está pedindo isso ou a ONU está sugerindo isso? Certamente, um pedido da ONU tem um peso significativo, né? Um alto comissariado que faz esse tipo de demanda tem um peso significativo. Eventualmente não é vinculante, mas é uma provocação importante a todos os países para que possam contribuir com o acolhimento dos imigrantes venezuelanos. Quer dizer, não tem um caráter assim obrigatório, né? Não tem um caráter vinculante, né? Vinculante, o Brasil não, né, tem que seguir, não tem que atender prontamente essa demanda, né? Não é uma situação de alarme, uma situação preocupante, evidentemente, e eu penso que a questão mais importante é Roraima, não é o Brasil, porque realmente a pressão migratória em Roraima, ela é forte. Como dissemos, o Brasil recebeu 168 mil. Esse contingente todo não está localizado lá em Roraima, né? Foi dividido, né? Nós temos uma divisão numérica disso? Na verdade, há um processo que é capitaneado pelo governo federal de interiorização, que é um processo previsto em lei para que essas pessoas possam sair dessa região de Roraima e possam, como diz o projeto, interiorizar, entrar em outras cidades e outros estados do país. E está funcionando isso? Ele está caminhando, né? Ainda não houve a interiorização do que se imaginava ou do que se pretende de um número extremamente significativo, mas é importante que o projeto já inicie, já tem algumas bases estabelecidas, né? Alguns critérios estabelecidos. E é uma perspectiva, de fato, que pode ser utilizada para que as pessoas também saiam, desafoguem um pouco a pressão que existe sobre o Qual Estado seria a de maior Roraima. dificuldade para que esse projeto, para dividir esse contingente de imigrantes, tenha mais força, na sua opinião? Olha, eu acho que é um processo complexo, porque o fato de ser fronteira terrestre faz com que, dentro desse contingente de imigrantes que entra e sai, alguns preferem até se basear em Roraima, porque volta com o transporte terrestre e levar muitas vezes mantimentos para familiares. Já existe um comércio Sim, ali forte, existe um né? comércio fortíssimo. Inclusive, o Brasil teve um maior volume de exportações, aumentou significativamente, do estado de Roraima para a Venezuela, muito em decorrência desse fluxo migratório de imigrantes venezuelanos que estão e voltam, né? E adentrar no Brasil é preciso de uma série de questões, como, por exemplo, trabalho, moradia. A Operação Acolhida está tentando fazer isso, mas em termos numéricos ainda não chegou naquele patamar ideal, né? Mas o processo é esse, porque as pessoas querem se interiorizar. Eu penso ali, Roraima e o Amazonas, né? Manaus e Boa Vista, digamos, é o polo que está concentrando também pela proximidade terrestre com Roraima. Mas uma coisa importante também é que muitos desses imigrantes utilizam o Brasil como trânsito também. Isso a gente tem observado um pouco nas pesquisas. As pessoas entram e terminam saindo por outras fronteiras também, entrando pelo Brasil pela fronteira terrestre. Estão indo e para onde aqui avançando. na América Latina? Muitas vezes vão para outros países da América Latina, como já foi citado aqui, Chile, né? Porque a migração é um fenômeno muito dinâmico, né? Sim. E é muito complexo, a gente não pode fazer muitas previsões, porque as pessoas vão escutando o que a rede migratória fala. Então, se um imigrante escuta o que o outro fala, que no Chile as condições de trabalho estão melhores, eles dão um jeito de ir para as condições de trabalho. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, né, ou seja, reforçar isso, eu penso que o Gustavo coincide comigo nesse aspecto, é o país que recebe esse contingente, é muito positivo para o país. Por quê? Qualquer estado gasta mais com uma pessoa na infância e na terceira idade.
Na infância a gente tem todo o gasto com vacinas, com escolarização. Na terceira idade a pressão sanitária é maior. E a maioria dos imigrantes, ele já vem pronto para o mercado de trabalho, tem uma formação média ou superior. Os mais pobres não migram. Uma pessoa mais pobre do Brasil não consegue sair de um estado do Brasil para ir para outro. Imagina ir para outro cenário internacional. Então, claro que é complexo, é um sistema complexo, mas a gente tem que, talvez, adequar as políticas para aproveitar ao máximo esse contingente. Estão vindo engenheiros, médicos, ou seja, para a Venezuela é uma pena, é uma perda, mas o Brasil pode aproveitar esse contingente para ajudar no desenvolvimento e transformar essa imigração e esse refúgio num ativo para o desenvolvimento do país, e não só econômico, mas também cultural, político. É uma oportunidade. Os dados mostram que cerca de 30% desse contingente tem curso superior e cerca de 60% com nível médio. Isso ajudaria, na sua opinião, o encaixe dessa mão de obra no mercado? Sem ou teria dúvida algum alguma. outro obstáculo linguístico, talvez? Eu acredito que ajudaria, mas nós temos ainda algumas barreiras para reconhecer, por exemplo, os diplomas desses profissionais que estão formados, que foram formados na Venezuela e estão vindo para cá. Por exemplo, apenas universidades estaduais podem revalidar diplomas no Brasil. Então, e pouquíssimas delas fazem esse trabalho de revalidação. Então, nós temos alguns, digamos, entraves para que nós possamos justamente aproveitar essa mão de obra qualificada que está chegando da Venezuela para o Brasil. A situação econômica do país. Recentemente, essa semana, por esses dias, ou toda semana, o IBGE vem divulgando dados de empregabilidade, dados econômicos da indústria, de vários setores da produção. E a indústria vem recuando. Nos últimos 12 meses, alguma coisa como 3%. Isso também atrapalha essa absorção de mão de obra. Mas não responda agora. Eu quero o seu comentário sobre isso no segundo bloco. E a gente volta daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a situação dos refugiados venezuelanos. Ao final do primeiro bloco, ele fez uma pergunta sobre a situação econômica do país, que está próxima da estagnação, um recuo industrial muito forte, 2,5% a 3% em relação ao ano passado. Isso dificulta muito ou quase não atinge essa questão de absorção da mão de obra estrangeira, no caso dos imigrantes? Ela impacta, sim, sem dúvida alguma, mas inclusive no sentido de moldar alguns fluxos migratórios, por exemplo. A gente observa que em alguns momentos de estagnação ou de piora do crescimento econômico, ou até de decréscimo econômico, os fluxos começam a se moldar e se alterar. Por exemplo, nós temos pessoas, alguns reconhecidos como refugiados no Brasil, que saem do Brasil porque não conseguem, estão regulares dentro do país, reconhecidos como refugiados, mas não conseguem emprego. Então, resta essas pessoas buscar em outros países um sustento econômico para elas. Um dado importante aqui é que o Conselho Nacional de Justiça está discutindo ações para garantir o acolhimento humanizado a venezuelanos. Qual é o seu comentário sobre isso, sendo um órgão superior de justiça, um conselho, e que vê essa fragilidade, essa vulnerabilidade dessas pessoas, desse contingente todo que está chegando ao Brasil? Eu acho fundamental e eu penso que o que os imigrantes muitas vezes querem e o que eles necessitam é justamente ter condições de trabalharem, né? Eu acho que o mercado de trabalho ele é fundamental para a inserção desses imigrantes. E o fato de os imigrantes, eles não só têm demanda de emprego, os imigrantes geram uma demanda e uma oferta própria do mercado de trabalho, né? É o caso, por exemplo, dos sírios que são empreendedores, que montam seus próprios restaurantes, seus negócios. Então a gente não pode fazer algo, os imigrantes só vêm trabalhar como assalariados. Não, ele vem trabalhar em outras funções também. E eu penso que esse atendimento humanitário, ele passa necessariamente por criar condições de acolhimento no mercado de trabalho e no mercado de trabalho formal. Em relação ao CNJ, acho que vale aqui
ampliarmos um pouquinho esse debate, porque o conselheiro Luciano Frota, que coordena o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. Esse conselheiro é que está muito preocupado com a entrada dessa mão de obra, incluindo a possibilidade de alguns serem traficados, né? Serem vítimas de quadrilhas internacionais. Que comentário você faria sobre essa medida? É uma preocupação extra, já não é mais a questão do emprego e nem do subemprego, mas é da escravização mesmo dessa mão de obra e, eventualmente, até pessoas destinadas a crimes internacionais. Né? É uma preocupação em garantir o trabalho decente, inclusive, dessas pessoas. Sim. Muitos deles, nós sabemos que isso evidentemente ocorre nos fluxos migratórios, que é de pessoas que são exploradas, enfim. Mas o importante é o país estabelecer algumas diretrizes, estabelecer algumas políticas de garantia do trabalho decente dessas pessoas, para que nós não precisemos lidar com uma excessiva exploração dessas pessoas que estão chegando. E houve esse encontro para reforçar a atuação deste grupo que pretende exatamente distribuir essa mão de obra, esse contingente pelo país todo, e o conselheiro Luciano Frota disse o seguinte, que o nosso objetivo, aspas, né? O nosso objetivo é somar esforços para tentar reduzir a barbárie social que está acontecendo devido ao grande fluxo de imigrantes venezuelanos para o Brasil. Fecha aspas. Quer dizer, o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, já está vendo isso como algo de emergência, né? Esta ação. Eu penso que o Estado brasileiro tem que colocar todas as suas instituições e sua capacidade para prevenir situações de exploração, que pode acontecer com brasileiros e pode acontecer também com imigrantes, né? Eu acho que não necessariamente o fato de ser imigrante, talvez tenha uma vulnerabilidade maior, mas com a operação acolhida, eles têm a documentação, né? Eu acho que tem algumas ações que podem ser mais emergenciais, né? De apoio com a questão linguística, mas eu acho que já tem uma série de entidades da sociedade civil, do próprio Estado, que está trabalhando com isso. Mas eu acho que os órgãos, como a Defensoria Pública e outros órgãos do Estado brasileiro, têm que ficar muito vigilantes para evitar prevenir situações de trabalho análogo à escravidão. Isso acontece também com brasileiros, acontece com imigrantes, e a gente tem que combater isso com toda a força para evitar digamos, uma exploração dessa mão de obra que já vem numa situação traumática, como nós vimos aqui no início do programa, na reportagem, e ainda chegar numa situação de trabalho análogo. Inclusive, já foi alguns trabalhadores resgatados venezuelanos que estavam trabalhando em situações análogas à escravidão em Pacaraima, em Roraima. Quando chega um refugiado venezuelano, que status ele recebe? Ele tem duas opções, na verdade. Qualquer venezuelano que chega ao Brasil, ele pode obter ou autorização de residência ou refúgio. O que nós defendemos é que ele faça a opção por um ou outro de acordo com as suas conveniências pessoais, de acordo com a sua com o que ele pretende. Cada um dos institutos tem prós e contras, vamos dizer assim. Por exemplo, a solicitação de refúgio tem alguma restrição de mobilidade, que em princípio pode dificultar o retorno dele para a Venezuela. A autorização de residência não, então que ele faça sopese o que é mais adequado para ele. Mas o Brasil hoje disponibiliza esses dois institutos, a autorização de residência e o refúgio. Inclusive o próprio Comitê Nacional para os Refugiados já reconheceu que a Venezuela está numa situação de grave generalizada violação de direitos humanos, o que permite que se estenda o refúgio com base numa situação objetiva do país, da Venezuela, para todos os venezuelanos que assim o solicitarem. E o mais importante é eles estarem documentados, né, Gustavo? Eu acho que o Brasil não pode perder, ou seja, eu acho que nesse ponto a política migratória no Brasil é uma política de regularização, né? O Gustavo citava aí 2 casos, solicitado de refúgio ou pedir autorização de residência. Eu acho que é acertada essa política, é importante que o Estado reconheça essas pessoas, deem documentos, isso é fundamental, porque se não faz isso é o primeiro passo para gerar vulnerabilidade. Se você tem uma situação que não tem autorização de trabalho e residência, ou seja, você está irregular no país, ou está indocumentado, sem nenhum tipo de documento, só com passaporte de origem, você está mais vulnerável
à exploração. Então, eu penso que o primeiro passo é esse, é acertado, né? Ou solicitação de refúgio, ou autorização de residência. Com isso, o Estado dá autorização para ele residir no Brasil e trabalhar. Ele pode ter a carteira de trabalho, pode tentar o trabalho formal. Eu penso que, nesse ponto, a política está acertada. Em relação ao processo diplomático entre Brasil e o governo Maduro, né? Em que pé estamos hoje? Parece que o Brasil proibiu a entrada de altos funcionários do governo Maduro no nosso território. Exatamente. Houve um ato normativo específico com uma relação de altos funcionários que não poderiam ingressar no país. Nós estamos ainda vivendo um pouco essa diplomacia dividida, né? Um reconhecimento dos representantes do Guaidó, paralelamente, na verdade, uma conversa direta com os representantes diplomáticos do Guaidó, mas sem romper completamente com a representação diplomática do governo Maduro. Então, nós temos uma representação dividida muito semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que se reconhecia, por exemplo, a representação ocupada, vamos dizer assim, né, pelos nazistas, e hoje se reconhece a representação ocupada pelos nazistas e não se reconhecia os ocupantes, que eram os alemães, em alguns territórios. Então, nós estamos vivenciando essa peculiaridade de ter uma dupla representação diplomática dentro do país. Mas aqui no Brasil só há representantes do Guaidó, hoje? Hoje, eu não saberia dizer, mas a informação que eu tenho é que havia essa conversa dividida. Não houve um rompimento completo ainda até onde sei, com a representação do Maduro. E dentro da Venezuela, essa crise, nós começamos o programa, nós abrimos o programa falando dela. Qual é a perspectiva hoje? Porque houve aquele grupo de Lima, tá certo? Eu vejo que a sua expressão é uma expressão assim... Não muito otimista, né? Não muito otimista. Aquele grupo de Lima serviu para quê? Aquelas reuniões todas, naquele momento, acreditava-se que o Maduro iria cair? Eu penso que sim, né? A aposta era para que o Maduro caísse, mas acontece que a Venezuela também responde a uma situação geopolítica, né? Ela tem alguns aliados, né? Ela tem aí alguns aliados, o Guaidó tem outros aliados. Se a Rússia não estivesse apoiando a Venezuela, com certeza, ele já teria caído? Eu penso que sim. Maduro já teria caído, na sua opinião? Difícil saber. É difícil saber, mas eu acredito que, não saber dizer, mas não é só a Rússia, tem outros países que também... A China também A China, por exemplo, né? Então é difícil de a gente dizer, olha, se não tivesse, teria caído. Só que eu penso que temos que a gente, quando pensar nas pessoas, além das disputas geopolíticas, né? Eu penso que é lamentável porque eu não vejo, não sei se o Gustavo pensa diferente, mas eu não vejo no curto prazo uma resolução desse conflito que está instalado na Venezuela. Eu não sei se isso vai ser resolvido e vão continuar os fluxos migratórios desses imigrantes. E mesmo que se resolva, vai levar um longo tempo para o país ser reconstruído e as pessoas puderem se sentar, né? Porque eu acho que parece que o diálogo está interrompido, de um lado e de outro. Então, eu penso que quem sofre mais é a população, no caso, os imigrantes que estão saindo, né? Por isso que todo tipo de política, todo tipo de aproximação, ela tem que, primeiro, sentar nas questões técnicas, trabalhar com rigor para combater exploração, trabalho escravo, qualquer tipo de trabalho que não seja no finalzinho decente. do programa, você tem 5 segundos. Não, eu só queria agradecer e dizer que é um prazer estar aqui com o Gustavo e parabenizar o programa por abrir esse tema. Eu acho que esse tema a sociedade precisa debater, né? E quanto mais debate, mais a gente ganha em conhecimento. Muito obrigado pela participação de vocês dois. Agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.